Boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Financeira com Flávia Alves. É um prazer receber vocês aqui hoje. Estamos aqui na Elo TV recebendo uma pessoa muito especial. Hoje estaremos com Lourdes Magnani. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer essa pessoa tão maravilhosa. Ela que conduz pérolas nessa jornada de vida, mentora, palestrante, escritora de várias obras. Ela hoje vem contribuir conosco. Ela vem trazer um pouquinho da sua luz, uma pessoa extremamente espiritualizada, a quem eu tenho a honra de ser amiga. Tive o prazer de conhecê-la quando eu mudei para Campinas, alguns meses atrás, e hoje ela é nossa convidada. É com muito carinho que eu vou recebê-la e nós vamos conversar com ela, um bate-papo, e ela vai entregar aqui para vocês ouro em pó. Como sempre, eu sempre falo que os meus convidados entregam ouro e a gente aqui cresce e evolui juntos. Nós vamos para o comercial e voltamos já já. Fique aqui conosco. Aproveite e chame aquelas pessoas que você acha que podem receber esses insights poderosos e que possa contribuir com a vida delas, porque hoje esse programa promete. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe. Chama lá, manda no direct. Nós voltamos já já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta com o programa Saúde Financeira e hoje nós estaremos com Lourdes Magnani. Ela vai entregar para a gente aqui muitos insights poderosos e eu estou aqui, desde cedo na expectativa para esse bate-papo. E você é nosso convidado. Quero apresentar para vocês Lourdes Magnani. Seja muito bem-vinda ao Saúde Financeira. É uma honra recebê-la aqui. Tudo bem com você, minha querida? Graças a Deus, tudo ótimo. Gratidão pelo convite, pela acolhida. Já me sinto em casa. Fique à vontade, a casa é sua. Já me senti muito bem, um ambiente aqui muito agradável. Fora a energia. A energia é tudo de bom, tudo, né? né? Tudo de ótimo. Então vamos sim, né, fazer uma conversa, bater um bate-papo, porque eu gosto muito de contribuir com a vida das pessoas. Amém. É algo que eu já faço desde criança. Porque quando eu era criança, minha mãe imaginava que eu ia ser professora de crianças. Porque mesmo estando num estado introvertido, sempre havia crianças em casa para eu passar aquilo que naturalmente eu aprendia. Sempre tive muita facilidade, sabe, Flávia? De aprender e reproduzir. Então eu falo hoje, né, que enquanto terapeuta, mentora, escritora e palestrante, a professora está aqui dentro de mim. E você sabe, Lourdes, que isso é um dom. É um dom que muitas pessoas elas veem, mas poucas têm essa facilidade de transmitir o conteúdo. Então, quando você tem isso nato, flui. Igual você falou, sua mãe desde pequeno já imaginava você uma professora. E, ou seja, isso se concretizou, né? Sim. Eu falo, né, que desde criança eu estava num estado introvertido porque eu era uma criança muito fechada, mas muito compenetrada, porque eu era muito estudiosa. Minha mãe falava assim, imagina, os pais falarem para os filhos, larga esses cadernos, vai brincar, minha filha. Parece o sonho de muitos pais. E a minha mãe falava isso para mim. E eu falava assim, não, mãe, eu quero estudar, eu adoro estudar, cuidar das minhas coisas. Você tinha prazer em dedicar maior prazer. horas E assim, naquela época, eu sou paranaense, né, Flávia? Eu vim para o estado de São Paulo, eu tinha uns 10 anos de idade. Mas eu sempre fui muito estudiosa e eu era muito cuidadosa com as minhas coisas. Mas na mudança, os cadernos se perderam. E a minha mãe às vezes falava assim, nossa, como a mãe queria ter guardado os seus cadernos. Por isso que hoje os cadernos normalmente já vêm com aquelas etiquetas, com aqueles desenhos maravilhosos. Eu não, eu tinha o maior capricho de que em cada folha, nas bordas de cada folha, eu desenhava, eu fazia um maior capricho. Então ela fala, nossa, como a mãe queria ter guardado
os seus cadernos, porque eu era muito zelosa e sempre gostei muito de estudar, né? Desde muito pequena. Então eu falo que esse dom mesmo, esse talento de ser professora, está comigo desde pequena. Desde que você entende por si, você já Isso. tem essa característica que você traz, e a sua mãe ali acompanhando e já vendo em você o que Sim. você seria no futuro. Exatamente. E Olha, foi isso que aconteceu. bacana. E me fala uma coisa, quando que você, quando você se formou, você escolheu pela profissão de professora ou você definiu por outra carreira? Na verdade, aconteceu de uma forma muito natural, por conta desse dom que eu falei para você. Eu fui contadora, tive empresa de contabilidade, fui funcionária e depois eu tive a minha própria empresa, com uma sócia chamada Magali por alguns anos. E eu, enquanto aluna, eu era muito dedicada. Uhum. Então, eu fui auxiliar de uma professora de contabilidade e ela disse para mim: olha, os alunos têm dificuldade, você não quer ser minha auxiliar? Eu era aluna. E aí abrimos uma turma de reforço Sim. de contabilidade, isso enquanto eu era aluna. Assim que eu me formei, isso numa faculdade muito tradicional de Jundiaí, né, que era a Universidade Anchieta, hoje é Sim. uma universidade, e eu, então, no ano seguinte da minha formação, eu fui convidada para ser professora. Interessante que, quando eu era aluna e dava esse curso, alguns falavam assim: nossa, mas vale a pena você dar aula? Porque era um pouco sacrificado, né? Eu já Uhum. estava casada, já era mãe, e eu era aos sábados, porque a gente tinha aula na faculdade aos sábados. Então, eu dava aula de manhã, na verdade, eu tinha aula de manhã, e à tarde era esse curso. Então, eu nem ia para casa. Eu ficava o dia todo, uma jornada dupla na faculdade. Aí eu falava assim para os alunos: olha, não sei o que o futuro me guarda, mas hoje eu sei que vale a pena. Por quê? Porque pode ser uma oportunidade lá na frente. E realmente. Olha a visão, gente. Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar alguns passos, algumas atitudes que a gente toma na vida, mas a gente, quando determina a fazer e se propõe a fazer, a gente, naquele momento, a gente está fazendo porque a gente entende que é importante, tanto para o nosso crescimento, Sim. mas a gente sabe que nada do que é feito é plano. Toda semente que é semeada, ela vai frutificar. E ela lá na frente vai dar frutos. Isso faz Sim. parte do investimento. Então, ali você estava investindo tempo, sua energia, seu conhecimento, e ao mesmo tempo que a gente se dispõe a repassar o nosso conhecimento, nós estamos reforçando e aprendendo também. Sim. Você estava fazendo um investimento em você mesmo, na expectativa de que no futuro você colhesse frutos. E os frutos vieram. Que Sim. foi você ser contratada no ano No ano seguinte para seguinte. poder E ser assim, professora. como é uma universidade muito tradicional, na época era a única que existia na cidade. Hoje já existe várias outras, mas na época era a única que existia. Então, quando eu fui contratada no ano seguinte, sem especialização, porque normalmente as faculdades sempre exigem a especialização, alguns colegas meus falaram assim: que sorte que eu fui contratada. Essa frase, cara, essa frase ela me incomoda tanto, você não tem noção. Então, que sorte, né, que eu fui contratada como professora auxiliar. Aí eu fui indicada a fazer uma pós-graduação e depois, no ano seguinte da pós-graduação, aí eu fui efetivada como professora, o que hoje já é um pouco diferente. Mas eu passei por toda essa trajetória e, além disso, enquanto aluna, eu já comecei numa escola dando aula particular. Olha que bacana. E olha, é tão interessante esse capítulo, eu preciso registrar aqui para você. Eu já tenho essa minha amiga que tem uma escola que chama MC Cursos de Jundiaí, foi ela que abriu as portas para eu começar no mundo acadêmico. Na época, eu simplesmente, com a maior coragem e ousadia, eu fui nessa escola, porque eu estava procurando onde dar aula, bati na porta dessa escola e falei para a dona da escola: olha, eu vim aqui para oferecer um curso de contabilidade. Você tem na sua escola? Ela falou: não. Mas, puxa, Lourdes, que pena, porque um colega seu já veio e ofereceu. Eu falei: qual é? A Alexandre. Eu falei: tá tudo certo. Mas você tem um curso de departamento pessoal? Ela falou: não. Você aceita implantar na sua escola esse curso? Ela disse: sim, eu aceito. Eu falei: pois é. Só que tem uma questão. Eu não tenho computador. Se eu fizer a apostila na mão, você digita no seu computador? Essa professora e dona da escola aceitou. E ali começou uma trajetória nós duas.
Então, antes de eu ser professora na faculdade, eu dava aula nessa escola. E ela deu a chave da escola para mim e falou, ó, quando final de semana você quiser usar a minha escola para dar aula particular e ganhar, você pode vir. Olha isso. E ela é minha amiga até hoje. Ela tem uma escola que ainda está em Jundiaí, que chama MC Curso, Escola Profissionalizante. Espetacular. E eu queria só fazer um briefing com a palavra que sorte. É uma frase que me incomoda bastante. Eu quero aproveitar o gancho que você, essa história linda que você trouxe, porque, gente, nunca é sorte. Tudo na vida é batalhado. A gente se dedica, a gente se esforça. O que ninguém vê, as pessoas só veem o resultado, mas ninguém percebe qual foi o processo para chegar nesse resultado. E o que a Lourdes está trazendo aqui é justamente o caminho que ela percorreu para que as portas se abrissem para ela. E aí, quando você pega e escuta as pessoas virarem para você, nossa, mas você é uma pessoa de sorte. Gente, nunca foi sorte. Sempre foi atitude, ação, dedicação e sempre foi Deus. Isso mesmo. Guardem isso. Quando você olhar para alguém tendo sucesso ou êxito em algum momento da sua trajetória de vida, nunca refira-se, nossa, mas você é uma pessoa de sorte. É uma pessoa batalhadora. E só ela sabe o caminho que ela teve que percorrer para chegar no resultado que vocês estão enxergando. Porque muita coisa estava ali atrás e que ninguém viu. Sim. É como minha sócia fala, né? Histórias atrás de histórias. Sim. É a primeira vez que eu conto isso ao vivo, porque eu veio aqui, né? Eu senti muito forte de falar isso, porque de verdade eu falo assim, eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu me considero uma pessoa abençoada, porque eu vim de uma família simples, mas com valores muito sólidos. Amém. Então, a minha família me apoia muito. O meu marido é uma pessoa que está sempre junto comigo, né? Principalmente depois que ele se aposentou. E ele está de parabéns. Admiro homens que apoiam as mulheres, é isso mesmo. Ele está em tudo junto comigo, principalmente depois que ele se aposentou e que a gente pode estar mais próximos, né? E eu não paro. Eu sou do movimento. Ela é uma mulher extremamente dinâmica, gente. Vocês ainda vão ter a oportunidade de conhecê-la um pouco mais. Ela não para, é o tempo todo em movimento. E aí eu me sinto assim muito abençoada, porque eu tenho já 2 filhos adultos, né? Uma filha do coração e um rapaz também, meu filho biológico. São minhas preciosidades. E o meu marido também é uma preciosidade para mim. Amém. Por quê? Porque ele me apoia, ele sempre que possível está junto comigo. Aliás, faz de tudo para estar junto comigo. Gente, ele está aqui nos bastidores, ali assistindo e acompanhando tudo. O Pascoal é top, nota 10 para ele. Exatamente, ele é top mesmo. E eu falo que sim, ele torna a minha vida mais leve. Porque se não fosse ele me dar um apoio, como seria, né? Eu faria, mas com certeza seria com mais peso. E eu não quero isso para minha vida. Eu quero leveza, eu quero fluidez, eu quero prosperidade. Amém, amém. Que venha a prosperidade e a abundância sempre. Isso mesmo. Então, essa trajetória foi muito linda. Depois que eu comecei na faculdade, aí eu saí dessa escola. Foi uma saída, assim, muito tranquila, porque ela entendeu que seria melhor para mim, né, continuar na faculdade. E eu já tinha uma empresa de contabilidade. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei para minha sócia em determinado momento e falei para ela assim, olha, para mim está sendo mais vantajoso, em todos os sentidos, ficar no mundo acadêmico. Você não tem interesse de entrar para o mundo acadêmico? Ela disse, Lourdes, eu dei aula no magistério. Eu falei, não, mas magistério não tem nada a ver com aulas de graduação, é outra história. Por que você não experimenta? Ela experimentou e gostou. E ela falou assim, nossa, Lourdes, você tinha razão. Eu falei, então o que nós vamos fazer? Vamos vender a empresa. Então, nós vendemos a empresa de contabilidade. A minha preocupação na época era com as funcionárias. Eu sempre fui uma líder humanista. Sim. Eu sempre estive ao lado das minhas colaboradoras. Eu era daquela que sentava do lado para ouvir. Por que a funcionária não estava sendo produtiva? E ali eu ouvia as queixas e tal. Ela só precisava disso, que eu ouvisse, que eu desse importância para a situação, para o momento, para o sentimento dela. E aí eu cheguei para a Magali e falei assim, Magali, eu gostaria que alguma empresa comprasse, mas não só com a carteira de clientes, mas comprasse com os móveis, com tudo e com as funcionárias. Na época ela falou, olha, porque ela tinha um jeito um pouco diferente de mim, tá tudo bem também. Ela falou, mas se a gente não conseguir alguém que compre com as funcionárias, você sabe, né, Lourdes, funcionário, de repente também não tá bom, vai arrumar outro emprego.
Falei, mas elas são ótimas funcionárias. Eu quero abençoá-las com isso. E aí foi. Ela falou, olha, Lourdes, se a gente não conseguir, mas olha que interessante, parentes da minha sócia que acabaram comprando a empresa. Porque já Olha, tinha uma empresa. E aí eles compraram com tudo. E aí foi a minha felicidade. Claro que teve choro na despedida, mas a felicidade minha foi que elas não ficassem sem emprego. olha isso, Olha que gente. coisa maravilhosa. Eu falo para vocês que empreender é algo desafiador. A liderança, ela é algo que é nato. E o verdadeiro líder, ele não olha só para si e somente para o financeiro. Ele olha para pessoas. E a Lourdes está trazendo aqui um grande exemplo. Ela procurou, de fato, olhar para o ser humano na hora dela tomar uma decisão importante, que era desfazer e fazer a transição de carreira, não só dela, mas das pessoas que compartilharam com ela e ajudaram a ela a conduzir essa empresa. Essa visão de líder e esse lado de empatia para com o outro, para com as famílias às quais ela sabia que iria ter um impacto direto, é fundamental. Só um líder visionário consegue olhar para o outro com esse olhar de dignidade, de amorosidade. Então, fica a super dica para você, que também é líder, que também é empreendedora, que tem uma equipe que trabalha com você. A gente tem que olhar para o ser humano, a gente tem que olhar para o outro com generosidade e amorosidade, porque somos líderes e nós temos uma séria influência sobre a vida daqueles a quais lideramos. Parabéns, viu? Gente, nós vamos para o comercial e voltamos já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta, nós estamos aqui com a Lourdes, estávamos conversando agora há pouquinho no intervalo e falando, né? Ela falou assim, Flávia, muito do que eu estou falando aqui é inédito, eu nunca contei em lugar nenhum, as pessoas estão ouvindo pela primeira vez. Eu falei, cara, que maravilha. Por quê? Porque vocês estão sendo privilegiados de conhecer um pouco mais da Lourdes e da trajetória de vida dela, que tem muito a ver com determinação, com dignidade, com visão e liderança. E quando a gente estava ali falando agora há pouco sobre a parte empreendedora, né, e que ela trouxe esse lado líder dela, humanitário, é algo que eu admiro bastante, porque assim como ela também eu tenho essa visão, enquanto líder também eu tinha essa empatia para com o próximo, e muitas vezes, Lourdes, as pessoas não entendem a nossa forma de liderar. Sim. E até muitas vezes nos julgam
e questionam se nós não somos mãezonas, porque eu já ouvi esse comentário, ou se a gente realmente tem o poder de influência sobre o outro e que faz com que essas pessoas nos admirem e entreguem o melhor de si Sim. com competência, trazendo o que a equipe precisa, trabalhando em conjunto e contribuindo de fato com a empresa. Tem pessoas que olham e não entendem esse Sim. perfil de liderança. E é tão interessante isso que você está falando. Eu fui professora, coordenadora, né, de faculdade por muitos anos, e em alguns momentos, como professora, eu era julgada pelos meus colegas. Por quê? Porque em muitos momentos eu preferia estar na sala de aula, nos intervalos, do que estar na sala dos professores. E teve uma vez que uma professora falou assim: mas Lourdes, você não se expõe muito? Você às vezes nem vai para a sala dos professores, você fica ali se misturando com os alunos. Eu já ouvi isso também quanto líder. E eu falava assim: olha, se eu não puder estar com os meus alunos, os ouvindo, eu não vou ter mais graça de estar em sala de aula. Porque essa sou eu. Eu gosto, prefiro e me sinto muito bem de estar sim misturada com os meus alunos, os ouvindo, entendendo as suas necessidades. Porque às vezes é nos bastidores, na hora do intervalo, que você capta algumas questões. É isso. E eu preferia isso. Então, em muitos momentos, eu não estava na sala dos professores tomando cafezinho ou jogando conversa fora, o que também é importante. Mas eu estava lá com os meus alunos na hora do intervalo, que era um momento que eu me aproximava mais com eles, porque ali eu não estava dando aula, eu estava os ouvindo e Isso. entendendo a necessidade de cada um. Tendo Então, a proximidade. Exatamente. E foi dessa forma, então, que eu me tornei depois coordenadora. Sempre fui uma coordenadora, graças a Deus, muito bem avaliada, porque quando você é coordenador, mesmo professor, você passa por avaliações, Sim. né, dos professores, dos alunos, enfim. E eu sempre fui uma coordenadora muito próxima dos meus alunos. Por isso as minhas avaliações sempre, graças a Deus, sempre foram ótimas. Por conta disso, dessa proximidade. Eles tinham portas abertas comigo. Tinha essa liberdade de chegar até você Exatamente. e externar o que estava passando, as necessidades, as dificuldades, principalmente, para que você pudesse contribuir e orientá-los corretamente. E eu acredito na educação. Eu acredito que é através da educação, e você faz muito bem isso, é através da educação que a gente muda uma sociedade. Por essa Perfeito. razão, eu tapo os meus ouvidos por algumas coisas que eu ouço por aí, do tipo, escritor brasileiro no Brasil morre de fome. Ah, Lourdes, você fica escrevendo, mas as pessoas não querem ler hoje. Eu falo, eu acredito na educação. Então, essas questões do que falam, deixam de falar, não me afeta. Tanto que, graças a Deus, os meus livros têm sido muito bem vendidos. Porque é muito mais do que fazer uma venda de um livro. É entregar algo que vai transformar, impactar a vida de alguém. Quando eu fiz o meu primeiro livro... Bora falar dos livros! Quero saber tudo! Foi acadêmico. Foi um livro-texto acadêmico, juntamente com outros professores. Foi uma venda certa, vamos dizer assim, porque fazia parte do programa do livro-texto das disciplinas das primeiras séries dos cursos de Ciências Contábeis, Administração e Economia. Por que eu falo que foi uma venda certa? Porque a faculdade tinha parceria com a Pearson, então nós escrevemos o livro em parceria e os livros foram vendidos já para os alunos. Então já era a venda certa. Só que nessa época eu não me consagrei como escritora. Foi apenas uma semente lançada, vamos dizer assim. Olha isso, gente. Esse livro aqui é um livro voltado para a Faculdade Anhanguera, um livro de contabilidade. Foi o primeiro precursor. Isso, que ela, foi a semente. Isso, que ela, como coautora, iniciou a sua jornada como escritora. Isso. Foi ali... por que eu falo que foi uma semente? Porque eu não me posicionei como escritora. Eu continuei minha vida acadêmica e, aliás, de forma concomitante à carreira acadêmica, eu também me tornei terapeuta depois de um tempo. Sempre eu gostei de fazer várias atividades, né? Então, em alguns momentos da minha vida, eu atuei como terapeuta, coordenadora e professora, porque eu sou dessas. Eu me considero uma multipotencial, eu acredito que a Flávia também,
porque eu Sim. gosto de várias coisas, e não tem nada errado a gente gostar de várias coisas. E esse livro, então, foi uma semente lançada. Após mais ou menos uns 10 anos, porque ele foi em 2009, na pandemia eu senti o desejo de contar partes da minha história, e eu, então, imaginei o livro. Eu já sabia na minha cabeça o que seria, né? Eu sou uma pérola, mas já fui ostra. Esse livro, assim, muito especial, eu tenho um carinho enorme por ele, porque nele eu Lindo. conto a minha trajetória de vida, alguns casos muito particulares, e eu não tenho medo, gente, de expor a minha vulnerabilidade, porque a nossa vulnerabilidade pode ser a nossa força. Eu começo escancarando mesmo o fundo do poço. E tão incrível que eu fui direcionada por Deus mesmo a construir essa obra de forma que se tornou uma jornada, que hoje é o Despertar da Pérola, que é um curso digital que eu tenho. Por quê? O primeiro capítulo é o fundo do poço. O último capítulo é Seja a sua própria heroína. Então, de uma forma inconsciente, mas direcionada pela espiritualidade, esse livro se tornou uma jornada. Lancei-o em 2023. Foi um sucesso, porque eu palestrei em 2 locais, um em Campinas e um em Valinhos, e vendi todas as obras. E ali ele ficou um pouco adormecido. Porém, nesse mesmo ano, foi lançado o próximo livro, que foi em coautoria. Hoje ele já é um best-seller, tornou-se em 3 meses. É o Mulheres que Transformam Mulheres. Um livro de coautoria, minha sócia na empresa Eloluz está junto desse livro. Ele se tornou best-seller porque juntamos ali muitas mulheres com histórias incríveis de transformação, e em 3 meses tornou best-seller. Hoje, quem o adquire já vai na casa da pessoa com o selo best-seller. Porém, Show. passou 2023, Deixa eu Flávia. mostrar essas obras-primas aqui, gente, que top! Esse aqui, Eu Sou uma Pérola, e ele traz aqui nas costas dele uma frase muito linda. Eu amo essa frase da Cora Coralina. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Ai, gente, que coisa linda! Show! Olha, fica super dica. Quem tiver interesse, chama a gente, que a Lourdes autografa e manda para vocês pelo correio. E depois, olha a próxima obra, que é Mulheres que Transformam Mulheres. Lindo, um livro em coautoria com várias mulheres, histórias lindas, acredito que Lindíssimas, vale lindíssimas. super a pena vocês também pedirem por esse livro. Pode seguir que tem mais, gente, não para por aqui não. Aí 2023 passou, porque nós lançamos Mulheres que Transformam Mulheres, em São Paulo, aqui em São Paulo, inclusive, né, pela Literária e tal. Ele foi prefaciado pela Luísa Trajano, que a coordenadora do livro a conheceu num evento, e ela prefaciou o livro. Show. E aí passou 2023, 2024, final do ano 2024, me veio na espiritualidade, enquanto eu estava ali fazendo meu ritual do poder. O que é ritual do poder? Ai, conta pra gente, conta pra gente. Vamos entrar na parte da espiritualidade que eu amo. Eu digo sempre o seguinte, e presta bem atenção nisso. A vida não é uma linha reta. Até as batidas do nosso coração é como um zigue-zague. Eu sempre lembro de um livro maravilhoso que é Picos e Vales. Às vezes você quer só o pico, mas esquece de aproveitar as oportunidades que o vale te dá. Porque se você só mira no pico e chega lá e você não agradece a jornada, porque é a jornada que faz a diferença, você pode chegar no pico e já construir lá um vale, sem perceber. Então é a jornada, aproveite cada minuto da sua jornada. Eu sempre digo para as pessoas, nós estamos numa grande viagem. Essa viagem é chamada vida. E que essa viagem possa ser leve, prazerosa. E que cada vez mais as bagagens que você está carregando emocionalmente possam se tornar cada vez mais leves. Então olhe para dentro de você e entenda o que eu estou carregando que na verdade está sendo um fardo. O que eu posso fazer de leve na minha vida para que essa jornada seja prazerosa?
Porque os desafios, gente, eles fazem parte da nossa jornada. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, inclusive do vício por estudar. Se der tempo, eu falo hoje. Se não, a gente deixa para uma outra oportunidade. E aí, enquanto eu fazia o ritual do poder, o que é o ritual do poder? Quando eu levanto pela manhã e já visualizo que o meu dia vai ser extraordinário, eu faço ali as minhas necessidades, minhas higienes, tomo café com meu marido todos os dias. Se ele levanta antes, ele faz o café. Se eu levanto antes, eu faço o café. Nós tomamos juntos e depois eu vou para o meu escritório. Ali eu faço o meu ritual. O que é o meu ritual? Eu já leio um salmo, depois eu faço várias reflexões e meditações. E ali, em 2024, nesse ritual, me veio na espiritualidade, continua. Veio claramente, continua. Eu falei, continua o quê? Eu olhei assim na minha mesa, quando eu bati o olho, eu estava ali com o livro, Eu Sou uma Pérola, mas já fui ostra. Naquele momento, não tive total clareza do que ia acontecer, ou do que Deus queria para a minha vida. Depois, continuei meditando, orando, pedindo a Deus esclarecimento, que tirasse a venda dos meus olhos, e veio de uma forma muito clara que eu precisava continuar, porque eu tinha muitos depoimentos desse livro. Por que eu parei ali? Eu precisava continuar, só que eu não sabia como continuar. Aí foi vindo clarezas, consciências de que era para eu fazer um curso do livro. Aí nasceu, então, o Despertar da Pérola. É um curso digital, onde tem o meu livro digital, em formato digital. Sim. Tem de cada capítulo uma aula muito breve. Tem várias ferramentas, tem bônus, tem inclusive um e-book que é maravilhoso, que é Tenha Bênçãos a partir da Palavra de Deus, um e-book extraordinário que está dentro do Despertar. Perfeito. E eu tenho um grupo no WhatsApp, onde todos os dias eu compartilho um áudio que eu chamo de Pérolas Diárias. E às sextas-feiras, uma meditação. Então, hoje é o curso Despertar da Pérola, nesse formato. E após ele, o que veio? Veio o próximo. Aí eu falo que eu me consagrei mesmo como escritora. Foi muito forte quando veio na espiritualidade. Eu estava conversando com uma pessoa, por isso eu amo me conectar com pessoas, eu amo conhecer histórias, amo contar histórias, porque eu sempre digo que Deus une pessoas e propósitos. Numa conversa online, conhecendo uma pessoa, eu contei do meu mestrado. Que o meu mestrado acadêmico, eu sou mestre em educação, foi muito especial. Porque numa das vezes que eu estava no meu mestrado, aconteceu que eu desabafei por e-mail com o meu orientador, que já tinha um sobrenome igual ao meu, Souza. Eu tenho um sobrenome Souza, que é da parte da minha mãe. Aí eu desabafando, quem respondeu o e-mail foi a esposa dele, que eu não sabia que ela que respondia os e-mails. Ela escreveu para mim que, olha, aqui é a Lourdes, eu sou esposa do Dr. Marcos, estou aqui para te apoiar e tal. E a gente foi conversando. E eu falei, gente, que incrível. Essa mulher, se não tivesse trocado alguns sobrenomes, ela seria homônimo comigo. Qual seria a probabilidade de eu ter um orientador que já tinha um dos meus sobrenomes e a esposa que tinha o mesmo nome que o meu? A gente se tornou amiga, ela foi assistir a minha defesa em São Paulo, na Universidade de São Marcos, foi no ano de 2000, então já faz muitos anos que eu fiz o meu mestrado, e ela então se tornou minha amiga. E eu contando isso, eu falei, gente, isso é uma grande deucidência, tem que estar num livro. Deu start. E aí eu comecei a escrita e automaticamente me vieram outras consciências, outras pérolas da deucidência, que eu digo, por que deucidência? Porque as pessoas chamam de coincidências coisas semelhantes, certo? Pois é, eu chamo de deucidência. Claro que existe um fenômeno científico que explica isso, que é a sincronicidade. Sim. Que na física quântica, na inteligência positiva, eu coloco inclusive isso no livro, toda essa parte, né, teórica, mas eu enveredo para a parte espiritual. Lembrando, não é religião, é espiritualidade. Por quê? Espiritualidade não tem placa, não tem algo específico. É você acionar a divindade que habita em cada um de nós, porque ela habita em cada um de nós. Exato. Cada um de nós somos uma essência divina. Isso.
temos Deus habitando em nós. Então, como imagem e semelhança do Criador, nós também temos o poder de criar ou co-criar com Ele. E quando a gente descobre essa identidade e nos apropriamos dela, porque nós nascemos assim, mas nos perdemos, né? E muitas vezes tem crenças limitantes e tantas coisas que nos bloqueiam de ter esse livre acesso. E para acessar essa divindade, a gente não precisa de ter uma religião ou uma placa, uma denominação. A gente precisa olhar para dentro de si e se reconhecer como um ser espiritual, vivendo uma experiência na matéria. Mas a hora que a gente acessa essa verdade, se apropria dessa nossa identidade, a nossa mente se expande. E foi aí, então, que eu compreendi claramente, já tinha muito claramente o meu propósito, mas eu falei, nossa, honrar a minha ancestralidade, em especial a ancestralidade feminina, porque eu até já te contei numa das nossas conversas, Sim. Nós temos algo, deucidência, né? Nossa deucidência a gente tem muito em comum, principalmente esse olhar para a ancestralidade de forma honrosa e buscar tanto essa cura nossa quanto deles, que principalmente, né, as nossas ancestrais mulheres, que nos fizeram chegar até aqui, e que a gente tem muito que trabalhar em nós e também trabalhar o que elas deixaram, esse legado que elas deixaram. Isso. E muitas vezes um legado de dor, de sofrimento, e que a gente olha para isso com muita amorosidade e dentro da espiritualidade a gente começa a trabalhar essa evolução. Isso, exatamente. Então foi isso que me veio muito claramente, sabe? Honrar a minha ancestralidade feminina, porque a minha bisavó, assim como a da Flávia, foi indígena, capturada no mato, sofreu muitas coisas, não teve voz, foi submissa, não teve oportunidade de estudar, que aliás toda a minha ancestralidade não teve. Aí veio a minha avó, eu tenho o maior orgulho de falar, veio da roça, também não teve oportunidade de estudar. Após ela veio a minha mãe, que também não teve oportunidade de estudar. Eu conto, inclusive, partes da história da minha mãe no meu livro Eu Sou uma Pérola, mas já fui ostra. E ela também não teve, foi submissa, não teve voz ativa. Então eu venho para dar voz a todas essas mulheres. Isso é lindo, E cara. Principalmente quebrar um ciclo de falta de oportunidade de estudar. Flávia, olha, eu tô aqui toda arrepiada. Eu falo que eu converso com ela, a troca energética é tão grande que a gente se arrepia toda. Ela fala, Flávia, eu tô arrepiada. Eu falo, eu também tô arrepiada. Eu também, agora aqui, né? Falando tudo isso aqui para você ao vivo. Sem melindres, sem esconder nada, porque eu falo que quando as coisas fluem, a gente não precisa nem planejar. Como eu falei para ela, né? Não seguir scripts, seguir o que vem no coração. Então, quebrar um ciclo de falta de oportunidade para estudar. Porque eu sou de uma família de 7. Minha mãe teve 7 filhos. 2 faleceram quando eram crianças. Uma bebê, não cheguei a conhecer, uma outra com 3 anos de idade, essa eu lembro até hoje. E depois, então, mais 5 filhos. E eu sou uma delas, vivos. E eu sou a única que estudei tudo que eu estudei. Mas por quê? Porque eu quis, na verdade, honrar a história da minha mãe. Mas que teve momentos da minha vida que honrar virou um certo prejuízo no sentido de ser um vício. Daqui a pouco eu conto para você. Mas hoje está muito claro o que eu vim fazer. Então, quando eu entrego um livro para uma pessoa, é uma alegria tão grande, porque não é a venda em si, não é o recurso financeiro, que também é maravilhoso, porque a gente precisa entender que o recurso financeiro é uma energia de troca. Isso. Nós precisamos entendermos que nós somos seres abundantes, porque nós somos os filhos do ser criador de todas as coisas, o dono do ouro e da prata. Mas quando eu entrego uma obra, principalmente de Deucidência, né, que veio agora consagrar-me como escritora, é isso. É um legado. E é isso que eu quero deixar para você. Qual é o seu legado? Você tem claro isso? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito nessa vida? E aí, se blinde das influências negativas, porque muita gente, às vezes, quer nos derrubar por inveja ou porque não sabe o que quer, enfim, uma série de questões. Mas você tem que seguir o seu caminho. Seguir firme, com fé, com esperança, com resiliência, com certeza, com ousadia, porque eu sou ousada, viu? Eu sou ousada, gosto de ser ousada,
porque é na ousadia, na coragem, que a gente vence os obstáculos da vida. E eu sempre digo o seguinte, Flávia, alimentar a espiritualidade todos os dias. Assim Isso é como você fundamental. alimenta o seu corpo físico com os nutrientes necessários, você alimente a sua espiritualidade. Porque os desafios vão vir, mas aí eles vão ter menos força sobre você. Por quê? Porque você já vai estar forte. Porque os desafios, gente, como eu falei, fazem parte da vida. Faz parte da vida. E de forma concomitante, veio o outro fora, o Deucidência, quase junto, né? Inclusive o Deucidência, eu Gente, já vendi quase todo, né? Nessa primeira impressão. Deucidência, Isso. lindo esse livro. E Os Segredos do Prazer. Segredos do Prazer é um livro voltado à parte feminina, à sexualidade. E eu vou contar como chegou esse livro até mim. É tão interessante que vocês vão falar assim, nossa, outra deucidência da vida. O porquê que eu escrevi, que eu fiz parte, aceitei o convite, né, dos Segredos do Prazer. Uhum. O que aconteceu? Em 2023 ou 2022, foi 2022, eu fiz uma pós em sexualidade humana. E eu escrevi um artigo muito profundo sobre sexo na terceira idade ser um tabu. Foi um artigo científico. Sim. Só eu tive 10, aquela coisa toda, mas eu falei, mas eu não queria que ele ficasse só no meio acadêmico. Eu queria que a população tivesse acesso. E eu joguei isso para o universo, né? Joguei para Deus, né? Aí passou. Foi então esse ano que eu tive então o convite. Quando veio o convite pela primeira vez, eu falei, mas eu não estou procurando coautoria. Então eu demorei 3 dias para dar a resposta. Mas a hora que eu li os capítulos e me deparei com sexualidade na terceira idade, eu falei, pera um pouquinho. O que eu joguei lá atrás, em 2022? E que veio agora para mim. E que veio agora? Lourdes, aceita. Só que, claro, o meu artigo ele serviu de base, só que eu tive que condensá-lo, sintetizá-lo, mudar a linguagem. Sim. Porque a linguagem era científica, eu tive que fazer uma linguagem mais fácil, de fácil acesso, né? E aí, então, saiu Os Segredos do Prazer, que é um livro para toda mulher 40 a mais, ou se quiser menos, né? Que é um livro de exercícios. Então, tem o texto e tem exercícios, que você escreve no próprio livro. Essa editora de psicologia, ela faz dessa forma, o formato dos livros. Pouca teoria, mas mais atividades práticas. Isso. Espetacular, gente. Não estou falando com vocês que aqui, nossos convidados, eles vêm para entregar ouro em pó. Cada obra dela vale super a pena de vocês adquirirem e explorar com um olhar crítico, porque é muito aprendizado. E quando a gente fala de espiritualidade, vocês podem ter certeza que nós somos simplesmente canais para colocar nesses livros o que eles querem transformar na sua história. Fica aí essa super dica. Todos os livros estão aqui expostos. E Lourdes, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Passa tão rápido. Que delícia conversar e conhecer um pouco mais da sua história, que é tão importante que eu falo assim, cada um tem a sua trajetória de vida. Sim. São muitas coisas que acontecem ao longo da nossa vida. Somos impactados por decisões, temos que nos posicionar muitas vezes, e essas posições, a gente fala aqui de saúde financeira, mas saúde financeira ela abrange muita coisa, ela abrange a vida. Sim. E toda a sua trajetória que você trouxe aqui para a gente fez com que você galgasse também a sua vida financeira. Do trabalho, você foi adquirindo recursos e você foi progredindo na vida, você chegou ao patamar de escritora, foi empreendedora, foi professora, e tudo isso honrando a educação que lhe foi ofertada pelos seus pais, com um olhar espiritual e, principalmente, trazendo um legado dos seus ancestrais e, a partir de você, construindo um legado para a sua descendência. Isso. E não só para os seus, mas para a humanidade. Porque cada livro desse que você deixa aqui é um legado que fica para a posteridade. Quando Lourdes Magnani não estiver mais aqui, os seus livros, as suas obras estarão. E eu falo muito de legado. Porque eu sempre olho, eu já tive uma experiência de quase morte. E quando eu voltei, eu falei assim, cara, a minha existência aqui tem que valer a pena. Quando eu não estiver mais aqui, alguém vai lembrar da Flávia Alves.
o meu nome, ele tem que estar registrado em algum lugar. E quando a gente escreve, a gente deixa registrado. Sim. Então, eu admiro muito as pessoas que se propõem a ser usadas por Deus, seus dons e talentos, para deixar escrito, não só para os seus, mas para todos que quiserem ler a sua história. E aqui a gente não tem só história, a gente tem vida. E eu te parabenizo publicamente, e te agradeço. Estou muito honrada de ter você aqui, compartilhando com a gente um pouco da sua trajetória, uma trajetória linda, com livros maravilhosos. E o meu público, eu agradeço por vocês também estarem aqui, nos ouvindo, participando com a gente desse momento tão especial. Ai, gratidão também, viu? E eu quero deixar aqui uma mensagem para você. Não sei o que você está passando hoje na sua vida. Às vezes a gente fala assim, eu quero me colocar no lugar do outro. A gente não tem condição de fazer isso. A gente pode ter compaixão pela dor do outro, porque cada pessoa tem a sua própria dor. Porque cada ser humano age perante a vida de uma forma, de acordo com as suas crenças, o que ele passou durante a vida. Por isso que, às vezes, uma mesma situação, né, Flávia? As pessoas vão ver de forma diferente, por conta de tudo que traz dentro da pessoa. Mas eu quero dizer para você, você é um filho, uma filha amada de Deus. Acredite nisso. Acredite em você. Porque o mundo inteiro pode falar que você é bom, que você é isso, que é aquilo, mas se você não acreditar, não tem como haver a mudança, não tem como haver o progresso. Então, alimente a sua espiritualidade, cuide de você, trabalhe seu amor próprio, a sua estima por você mesmo, que é muito mais do que uma roupa bonita, do que uma maquiagem, do que um cabelo, que, aliás, nós gostamos muito, mas é muito mais, é o que está dentro de você. É a beleza que ninguém vê. Tem uma oração que eu amo muito, que é a oração da manhã, que eu sei que é pedir a Deus para a gente ver além das aparências, teus filhos como tu os vês. Então, que a gente possa ver além das aparências, mas a sua dor é só você que está passando. Mas acredite, continue firme, tenha fé, tenha esperança, que com certeza você vai vencer as adversidades e vai ter grandes vitórias na sua vida. Eu agora profetizo isso na sua vida. Eu tenho essa certeza que você já teve, mas vai ter muito mais vitórias. Então, continue acreditando e siga firme a sua jornada. Gratidão por esse momento, por esse local, por esse ambiente, por esse recinto de acolhimento, de energia positiva, porque aqui não leva só dinheiro, finanças, não. Leva sobre vida, sobre espiritualidade, sobre propósito. Então, gratidão, Flávia, pelo acolhimento. Eu te agradeço imensamente por você ótimo. estar aqui entregando tanto pra gente. Deixa suas redes sociais para o nosso público que vai estar assistindo lá pelo YouTube. Onde que eles encontram você, Lourdes? Olha, eu estou no LinkedIn pelo meu nome, Lourdes Magnani, se vocês quiserem também me achar pelo LinkedIn. No Instagram eu tenho 2, que é o lourdesmagnani.oficial. Também tenho a eloluz.gestão. Se vocês também forem um empreendedor, uma empreendedora e quiserem buscar uma gestão de forma integrada. O canal do YouTube a gente está reformulando, mas também é com o meu nome, tem já muito material lá, tem muitos vídeos, na verdade, mas essas são as principais. E tem o meu site, www.eusouperola.com.br. Lá você vai encontrar muitos programas que eu já participei, um pouco sobre a minha trajetória, vários dos meus produtos e também um blog de artigos que eu sempre coloco, um por mês, artigos para você refletir, para você ler e para você comentar. Vai ser um prazer poder te responder. E se você quiser adquirir algum dos livros, alguns estão lá no site, outros você pode entrar em contato direto comigo pelo meu Instagram, que eu mando entregar na sua casa, ou, se você for perto, eu entrego pessoalmente para você. Show! Gente, tudo de bom. Lourdes, gratidão, minha flor. Seja bem-vinda e volte sempre a essa casa, que é nossa casa. Gente, estamos terminando. Um grande beijo no coração de todos, um excelente final de semana e sexta-feira estamos aqui no mesmo horário. Eu aguardo por vocês. Tchau, fiquem com Deus. Enquanto o mundo acelera,
Os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.